Considera-se aglomeração mais de 4 pessoas reunidas em seu distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa sem o uso de máscara, participando de festas, reuniões simples, eventos de qualquer finalidade, reuniões nos logradouros públicos, estabelecimentos comerciais, moradias, casas ou apartamentos de veraneio e outros locais públicos no decreto, definidos pelo decreto. Olá pessoal, Carlos Rios, guia turístico da Praia Grande. Este vídeo tem uma importância muito grande, tendo em vista que ele é uma lei. Então vou ser o máximo objetivo, vou ler para vocês a lei. Muita gente tem dificuldade de ler, não gosta e tudo mais, então eu vou ler essa lei. Coincidentemente, a lei que trata do Covid-19, o Covid de 2019, tem uma lei 2019, que foi sancionada agora no dia 24 de março de 2021 na Praia Grande. O que é importante? A gente ler, porque agora a lei ela é para aplicar multas. De todos os decretos que tinham, nada estava acontecendo, as pessoas não obedeciam e a prefeitura não fiscalizava direito. Agora ela tem lei que pode multar para várias coisas. Uma delas é o uso de máscara, o outro é qualquer tipo de aglomeração. Inclusive você, principalmente você que está vindo para a Praia Grande, que está na Praia Grande neste feriado super prolongado de São Paulo e outras cidades, se você estiver em casa de veraneiro e tiver com mais de 4 pessoas aglomeradas, fazendo qualquer tipo de festividade, simples que seja, esta lei ela é bem severa. Então vamos ler aqui para a gente tentar entender o que diz ela seriamente, tá? Então vamos lá, a lei é de número dela 2019, importante você saber disso, ok? Ela foi colocada agora, esses dias, tá? E ela fala dispõe sobre infrações administrativas derivadas da conduta e atividades lesivas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, da outras providências. E aqui ela começa a introdução, né, quem sabe, auxiliadora, o nome dela, né, prefeita, e as suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal e sua 4ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa, fala a data, promulgou a lei, seguinte lei, o capítulo 1, disposições gerais. Essa lei estabelece normas básicas sobre infrações administrativas de condutas, atividades lesivas de enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19. Capítulo 2, começa aqui, ó. Das infrações e sanções, tá? Sanções para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Seção 1, disposições gerais. Artigo 2º, considera-se infração administrativa lesiva ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 toda ação ou omissão. Ação ou omissão. Não é só se você fizer, não. Agora, se você simplesmente deixar de fazer, tá? E falar que não sabia. Voluntária ou não. Olha que importante. Que viole as regras jurídicas previstas na lei, nesta lei, nos decretos, regulamentos, protocolos e normas que se destinem à promoção de preservação e recuperação da saúde do combate à pandemia. Então, é importante o seguinte, que esta lei ela está enfatizando e dizendo que você vai ser punido se você não cumprir alguns decretos e normas. Então, não é só o que está escrito nela, ela se refere aos decretos também. Tá? Seção 2. Das infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da pandemia e da saúde pública. Artigo 3º. São enquadradas como infrações administrativas ao enfrentamento de emergência de saúde pública. 1. Primeiro, né, é inciso, né? Participar de atividades, olha só, gente, é importantíssimo isso aqui, ó. Prestem atenção. Participar de atividades, eventos, reuniões ou festas que gerem aglomeração de pessoas, bem como em se tratando de estabelecimentos comerciais, é aqui que eu fico meio intrigado. Moradias, casas ou apartamentos de veraneio ou outros locais definidos por decreto. Então, gente, onde você estiver, qualquer lugar que você estiver,
não pode fazer nenhum tipo de reunião, festas, qualquer coisa do tipo. E tem um limite de quantidade de pessoas. Eu vou ler para vocês, fica sabendo. É uma coisa lá para baixo, é um negócio mais sério. Promover eventos de massa ou inseridos no conceito de aglomeração. O que é aglomeração para vocês? Uma, duas pessoas? Aqui ele fala o que ele considera aglomeração. Fique pasme. Permitir-los ou deixar de realizar seu controle quando o evento esteja autorizado. Então, vou realizar um evento, prefeitura? Pode? Ah, pode. Tá, agora você tem que controlar. Se você não controlar, tá aqui, ó. Você está infringindo a lei. Descumprir normas administrativas municipais relativas a... Olha aqui, agora vamos lá. A proibições, suspensão, restrições de horário de funcionamento de estabelecimento ou o local de prestação de serviço. Se você agora não cumprir, antes do decreto vinha lá, era só uma autuação. Agora você pode ser multado. E é pesado. A proibição de suspensão ou restrição de horários de atendimento presencial do público ou clientes. Então, aqueles que podem atender presencialmente, se você... Olha só, é infração se você descumprir aqui, ó, a proibição, suspensão ou restrição de horário de atendimento presencial ao público. Então, tem o horário. Se você não cumpriu, tá, agora vai pegar pesado. A proibição, suspensão ou restrição de reuniões com público presencial. Ao controle de lotação de pessoas no estabelecimento ou em local com prestação de serviço, quando autorizados ao atendimento público presencial. Ao distanciamento mínimo entre pessoas em todas as direções. Então tem um mínimo aqui, dos dois lados, não é só na frente, né, como tem em alguns lugares. Você coloca só na frente e do lado tem um monte de gente, né? O distanciamento mínimo entre as pessoas em outras direções, em atividades internas ou no atendimento ao público presencial, quando este for autorizado. Então, se você tiver um estabelecimento que não está cumprindo de todos os lados, frente, atrás, do lado, e o comércio que é obrigado aí a cumprir, se ele não fizer, pode ser multado. A circulação de pessoas ou veículos em vias ou lagradouros públicos em desacordo com as normas vigentes. Então, você pode ser multado se estiver andando na rua ou de carro, se não seguir o decreto lá, que a gente já leu, que tem os horários permitidos, ok? Lembrando que a atividade física é das 5 às 7h30, das 17h30, das 17 às 19h30. Atividade física, isso é permitido, não é praia, não é calçadão, é em outros lugares. Tá? Descumprir o comunicado de isolamento domiciliar determinado por um profissional de saúde sem a prévia justificativa avaliada por uma autoridade sanitária. Então, se você tiver com algum tipo de doença e o médico mandar você ficar em casa e você não cumprir, pode ser multado. Obstruir ou dificultar a fiscalização, a ação fiscalizadora das autoridades administrativas no exercício das suas funções. Então, se você dificultar a fiscalização, entrar no seu estabelecimento, em algum lugar, na sua casa, se você estivesse fazendo festa, olha só, na sua casa, se você estivesse fazendo festa, está sendo cometendo a infração e pode ser multado. Não usar ou ainda o uso incorreto de máscara facial durante o deslocamento pelos bens ou logradouros públicos, municipais ou no transporte público. Ok? Então não pode andar em lugar nenhum sem máscara ou uso incorreto, nariz, queixo, né? Tem gente que usa tudo errado, né? Tem que tampar o nariz e a boca, eles falam aqui. O fato ou uso incorreto de máscaras por clientes, funcionários e ou colaboradores no estabelecimento ou recinto da prestação de serviço. Então, comércio, use direitinho a máscara também, senão pode tomar multa. Considera-se aglomeração. Olha aqui. O que é aglomeração para você? Ah, para mim é 20 pessoas, 30 pessoas. Isso é aglomeração para você? Então tá lá. Olha o que eles consideram aglomeração. Considera-se aglomeração mais de 4 pessoas reunidas sem o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa e ou sem o uso de máscaras, participando de festas, reuniões simples, eventos de qualquer finalidade,
reuniões nos logradouros públicos, estabelecimentos comerciais, moradias, casas ou apartamentos de veraneio e outros locais definidos por esse decreto. Gente, eu acho que isso aqui é o mais impactante. Se você tiver com mais de 4 pessoas, olha só, fazendo um churrasquinho no seu apartamento, na sua casa, principalmente aí, se você alugou, tá aqui, ó, casa e apartamentos de veraneio, ou é... Não, é seu mesmo, né? Não precisa ser alugado. Você pode ser multado. Mais de 4 pessoas. Ou seja, se você tiver numa kitnet de veraneio, kitnet. Tem umas aí lá no Kikosaburo Tanaka, ali na Dom Pedro II, que tem 13 metros quadrados. Eu já morei na Kikosaburo Tanaka, 13 metros quadrados. Ou seja, se tiver como acontece, que tem lá 5, 6 pessoas, não tem como ficar 2 metros de cada uma. Então você pode ser autuado e tomar uma multa se tiver alguém denunciar você. Importantíssimo esse aqui, tá? As infrações administrativas previstas neste artigo abrangem os locais públicos ou privados, tá? Considera-se o uso correto de máscara facial aquele que cobre totalmente a boca e o nariz. Isso é o uso correto. Senão vai tomar multa. A população em geral é permitido o uso de máscaras artesanais e é recomendado não usar aquelas produzidas para uso hospitalar. Ok? Seção 3. As penalidades e procedimento. As infrações administrativas serão punidas com multas e suspensão de alvará de localização e funcionamento, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e criminal decorrente de outras leis, quando cometidas por uma pessoa jurídica. Então, se o comércio cometeu uma infração, vai tomar a multa e sem perigo de alguma outra lei, decreto aí, tá? Ah, vou recorrer à lei tal. Tá dizendo que ela é sem prejuízo de responsabilidade. Então, tá bom. Artigo 5º. As infrações administrativas serão punidas com multas sem prejuízo na realização civil, penal, criminal e administrativa. Não, na multa sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa decorrente de outras leis quando cometidas por uma pessoa natural. Ok? Então, se você tomar uma multa aí, não adianta você recorrer aí à ação civil, penal, dizendo que não é válido. Os valores das multas são os seguintes. No caso de infringência do artigo 3º, inciso 1, por pessoas naturais, a multa é de R$500. Então, se tiver sem multa por aí, R$500. Por pessoas naturais, na infringência do artigo 3º, inciso 4, por pessoas, R$1.000. No caso de infringência do artigo 3º, inciso 6º, por pessoas naturais, a multa é de R$500. Na infringência de artigo 3º, inciso 4, por pessoas naturais ou jurídicas, multa de R$1.000. No caso de infringência do artigo 3º, inciso 2º, por pessoas naturais ou jurídicas, a multa será de R$5.000. No caso de infringência de artigo 3º, inciso 3º, por pessoas físicas ou jurídicas, a multa será de R$1.000. No caso de infringência do artigo 3º, inciso 7º, a pessoa jurídica, a multa será de R$500. No caso de infringência do artigo 3º, inciso 1, 2º e 3º, a fiscalização efetuará notificação exigindo o fechamento do local de imediato. Não atendida a notificação, será aplicada uma multa prevista no artigo 6º. No caso de reincidência, será aplicada uma multa no valor em dobro. Tá? Olha o martingale aí. Após a notificação e da aplicação das multas previstas nos incisos 2º e 3º deste artigo, se o infrator se mantiver aberto ou sem observar o distanciamento mínimo entre as pessoas, a fiscalização poderá suspender provisoriamente o alvará de fiscalização e funcionamento por um período de 1 mês. O valor das multas previstas no artigo 6 serão corrigidos anualmente, com base nos índices de estabelecimentos da legislação pertinente.
tá? As infrações serão apuradas em processos administrativos próprios, iniciado com o auto da infração lavrado no local mediante boletim de ocorrência. O auto de infração conterá o nome do infrator, do responsável, seu domicílio ou residência, demais elementos necessários para a sua qualificação e identificação, o local, a data, a hora em que a infração foi constatada, dispositivo legal transgredido e a descrição sucinta da infração dos fatos ocorridos, o fundamento legal e imposição de penalidades, as assinaturas do autuante, do autuado, ou que o presente legal em suas recusas de duas testemunhas devendo o fato constatar respectivo auto. A aplicação da multa deverá apontar o prazo de 15 dias para que o infrator recolha a multa imposta ou apresente defesa no mesmo prazo, sob pena de inscrição da dívida ativa. Então tem um prazo aí para você cumprir. As omissões ou incorreções não acarretarão nulidade ou ato de infração, caso o processo constarem elementos suficientes para comprovar a infração ou a responsabilidade. A dizer que não sabia, que não estava, né? As penalidades serão imputadas a quem causou a infração, para ela ocorreu ou dela se beneficiou direta ou indiretamente, além do proprietário do imóvel. Então, se tiver uma pessoa, o proprietário também vai dançar. Considera-se causa ou ação omissa, voluntária ou não voluntária, sem qualquer infração, sem a qual a infração não teria ocorrido. Considera-se ação ou omissão voluntária ou voluntária, sem a qual a infração não teria ocorrido. Se o agente fiscalizador não conseguir identificar o infrator, este deve ser conduzido ao distrito policial mais próximo. Vai para a delegacia se não se identificar. Para a disposição de penalidade e a sua graduação e autoridade competente deverá levar em conta a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração, suas consequências para a saúde pública, os atendentes do infrator, quanto ao cumprimento das normas de combate à pandemia. A reincidência são autoridades competentes de forma comum para lavrar o auto de infração e instaurar um processo administrativo, os funcionários dos órgãos públicos, a administração da administração pública municipal, designados para as atividades de fiscalização, especialmente os agentes de fiscalização, vigilância sanitária e guarda municipal. Então a polícia militar não pode fazer isso? Capítulo 3, disposições finais. Aplica-se subsidiariamente as leis das disposições de Código de Postura Municipal, a Lei 657, as normas concernentes em enfrentamento à emergência de saúde pública para estabelecimentos de restritivas às atividades de serviço. Fica autorizado o Poder Executivo a regulamentar por decreto medidas mais restritivas para as atividades econômicas de circulação de pessoas, veículos no município da Praia Grande. Os valores auferidos com multas dispostas na lei serão revertidos para o Fundo Social, podendo os recursos arrecadados serem utilizados para a aquisição de fornecimento gratuito de máscaras. A lei entra em vigor em data da sua publicação, revogadas as disposições do contrário. Então foi dia 25 que foi publicada, né? Daqui a data de 24 foi dia 25 que entrou no site aí. Então é isso. Não farei nenhum comentário. Se concordo, se não concordo, agora é lei. E lei é diferente de decreto.